Olá, aqui é o Poderoso Teacher novamente, então vamos resolver a questão número 29 do Enem, né? A questão número 29 do Enem fala o seguinte, ó. Quando se dá uma pedalada na bicicleta ao lado, ou seja, nessa bicicleta aqui abaixo, né? Isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, quando essa coroa aqui dá uma volta completa, qual a distância aproximada percorrida pela bicicleta? Sabendo-se que o comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πr, né? Então ele falou que o comprimento de um círculo de raio R é dado pela seguinte equação, 2π vezes o raio. E ele falou que nesse caso, para usar π com um valor aproximado de 3. Tá? Então isso aqui ele nos deu, isso aqui é uma informação que ele nos deu. Tá bom? Então vamos pegar aqui a catraca traseira e a catraca, ou na realidade, a coroa dianteira. Né? Nós lembramos que quando passa uma corrente aqui, né, na periferia dessas da coroa e da catraca, a velocidade é a mesma, né? Então eu posso falar, vou chamar esta aqui de coroa, ela vai ser número 1, e essa aqui vai ser a catraca traseira, que vai ser número 2, tá? Tranquilo. Aí nós podemos falar o seguinte, que a velocidade na catraca traseira 1, ela é igual à velocidade na coroa dianteira 2, na periferia, não é mesmo? Aí nós sabemos que nós podemos usar a seguinte equação, que a velocidade na periferia é dada por 2π vezes o raio, no caso a velocidade 1 é o raio 1, vezes a frequência 1, que é a minha coroa 1 aqui. Né? A velocidade 2 vai ser 2π R2 vezes F2. Tá? Como esse 2π vai passar dividindo 2π, né? Então eu posso cortar os dois. Vai me sobrar o quê? R1 vezes F1 é igual a R2 vezes F2. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, vou passar primeiro esse F2, desculpa, esse F1 que está multiplicando aqui, vou passar ele dividindo no F2. Tá bom? Então vamos pegar aqui, ó. F2 está dividindo F1 igual. Então passei isso aqui dividindo. Agora eu vou pegar o R2 que está multiplicando, vou passar a dividir no R1. Então vai ficar em cima o seguinte, R1 dividido por R2. Tá? Nós temos o raio R1 e o raio R2. Essa aqui é a coroa. Tá? Deixa eu dar um cancel aqui. Peguei errado. Aqui. Esse aqui é a coroa dianteira, né? E ele falou que o diâmetro dessa coroa dianteira vale 30 centímetros. Então o raio dela é a metade. Então o R1 aqui vale 15 centímetros. Essa aqui é a catraca traseira, né? Que é, nós chamamos de R2, o raio dela. Ele falou que esse diâmetro aqui vale 10 centímetros. Então a metade do diâmetro é o raio que vale 5 centímetros. Então eu vou substituir aqui. F2 sobre F1 é igual a R1, que vale 15, dividido por R2, que vale 5. Tá? Então tá aqui. Ó. Se nós fizermos essa conta aqui, vai ficar assim, ó, F2 sobre F1 é 15 dividido por 5. 15 dividido por 5, isso aqui é igual a 3, né? Então sobrou o seguinte, que F2 sobre F1 é igual a 3. Eu posso escrever o seguinte, vou passar esse F1 que está dividindo, vou passar ele multiplicando. Vou falar que F2 é igual a 3 vezes F1. O que significa isso? Isso aqui significa o seguinte, que a uma volta da catraca grande, uma volta da catraca grande equivale a 3 voltas da catraca pequena. Tá? Isso que está dizendo aqui. Então o que eu vou fazer?
Para eu calcular a distância que a roda traseira andou, quando eu dou uma volta aqui, a catraca traseira dá 3 voltas. Então a roda traseira dá 3 voltas. Então a distância aqui, que eu vou chamar de Dzinho aqui, né? A distância que a roda traseira percorreu, que eu vou chamar de Dzinho, é 3 vezes o comprimento da circunferência da roda traseira, né? Eu vou chamar de 2π vezes o raio. Eu vou chamar, então, essa roda traseira aqui de um raio R3, né? Como o diâmetro dela vale 80 centímetros, o raio R3 vai valer quanto? 40 centímetros, né? 40 centímetros equivale a 0,4 metros, tá? Então, 2πr3. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes π, que ele falou que é para usar 3, né? Vezes R3, que vale 40 centímetros, que é 0,4. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 dá 18, né? 18 vezes 0,4, se você fizer aí, vai dar 7,2 metros, tá? 7,2 metros é a resposta da nosso exercício. Belezinha? Joinha? Tá? Então, uma questãozinha bem fácil, bem tranquila. Só precisava saber da relação entre o raio e a frequência da nossa bicicleta. Tá bom? Então, o teacher fica por aqui. Um grande abraço e tchau.